Para fechar o vídeo, vamos voltar aqui naquela estatística do Templário aqui no Campeonato Brasileiro, hein? Faltam agora 19 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro para o Vasco da Gama, 19 jogos, né, um segundo turno inteiro. E o Vasco precisa de 8 vitórias e 2 empates para 45 pontos. Para 45 pontos. 8 vitórias e 2 empates em 19 jogos. Não é fácil. Dessas 8 vitórias, o Vasco tem 6 jogos mata-mata, porque ele perdeu o primeiro mata-mata para o Juventude em Caxias. Quais são esses 6 jogos? Vamos lá. Juventude, tem mais um jogo com Juventude. Sport Recife, Fortaleza, Vitória da Bahia, eu coloco o Grêmio e o Ceará. São os 6 jogos mata-mata do Vasco da Gama. Reforçando, desses 6 jogos o Vasco tem que matar, ele não pode morrer. E além disso, ele precisa de mais 2 vitórias. Ele tem que encaixar em outros jogos aí. Quem sabe contra o Corinthians agora em São Januário. Ele precisa encaixar, né? Ele teria encaixado, por exemplo, contra o Santos, né, no 6-0. Só que como ele perdeu o mata-mata, né, o jogo contra o Juventude, esse jogo do Santos entrou como uma reposição ao jogo que ele morreu. A conta é essa, Vascaíno. A conta é essa que a gente vai acompanhar a cada rodada. Eu vou estar repetindo aqui os jogos mata-mata e a quantidade de vitórias e empates que o Vasco precisa para 45 pontos. Eu não estou pensando pequeno, não. É porque o primeiro passo são os 45. Para depois a gente ver aonde é que a gente pode chegar. Se é uma vaga de Sul-Americana, uma pré-Libertadores. Só que a cada rodada, se o Vasco perder, principalmente os jogos mata-mata, pré-Libertadores esquece. Sul-Americana começa a ficar muito difícil. E só nos resta mesmo buscar os 45 pontos. Por isso que é muito importante a diretoria administrativa do Vasco, né, o Admar Lopes, fechar logo os reforços, principalmente pela defesa, para poder dar mais equilíbrio para esse time, né, para esse grupo, que já mostrou que quando está equilibrado consegue gerar resultados. Né, consegue gerar resultados. Mostrou isso contra o CSA e mostrou isso contra o Santos. Mas precisa de equilíbrio. E o equilíbrio hoje é fundamental para o Vasco na defesa. A defesa do Vasco é muito falha, né? É uma defesa muito desequilibrada. Então os reforços precisam chegar. Então na minha conta aqui, que eu sempre falei, no mínimo, hoje, no mínimo, o Vasco precisa de 2 zagueiros e um centroavante com características diferentes do Verratti. No mínimo. Sendo o mínimo. Né? Melhor dos mundos, trazer mais um meia e tentar trazer, quem sabe, mais um atacante lá de campo. Melhor dos mundos. Mas a cada dia que passa com essa morosidade, eu acho isso muito mais distante de acontecer. Pelo menos esses 3 têm que acontecer. 2 zagueiros e um centroavante com características diferentes do Verratti. Beleza? Então, todo vídeo, vocês podem ter certeza, eu vou estar repetindo aqui os jogos mata-mata do Vasco e aquela continha mágica dos 45 pontos. Forte abraço e vamos continuar confiando que o Vasco tem solução. Beleza? Forte abraço.